a fazer vídeos depois de anos sem fazer. Mentira, todo ano eu posto 2 ou 3 vídeos por ano, faz 4 anos que eu tenho canal. E eu nunca postei vídeos com frequência, mas eu vou postar, já prometi isso umas 50 mil vezes. Olha, o negócio é o seguinte, eu sempre quis fazer esses vídeos mais voltados a coisas, situações que eu já passei ou alguma coisa que está acontecendo que eu sempre quero trazer. E uma das coisas que eu sempre quis fazer e sempre quis falar foi sobre bullying. Por que Jess fala sobre bullying? Porque eu sofri bullying e eu sei que, querendo ou não, tem uma galera mais nova que assiste meus vídeos, ou então alguém que vai se identificar com isso, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu mudei de escola. Porque eu estava numa escola, na época eu estava no Kaique, e eu mudei na metade do segundo ano. E de lá eu mudei na metade do ano para estudar numa escola chamada Criativa, que hoje não existe mais na minha cidade. Enfim, eu mudei para essa escola e foi muito difícil readaptar, né? Porque você chega na escola metade do ano, as matérias diferentes, era uma escola particular, eu era bolsista, mas independente de eu ser bolsista, a escola era extremamente difícil e diferente de tudo que eu tava vendo. E isso foi o mínimo, porque assim, eu já cheguei lá não tendo muita amizade com todo mundo, não conhecia ninguém, tentei fazer amigos, não consegui. Logo no começo eu fui apelidada de Sarnenta. Sarnenta por quê, Jess? Por quê? Porque eu tinha sardas. Dá pra ver? Não dá nem pra ver que eu tinha sardas, dá pra ver só que eu tô com umas olheiras gigantes no meu rosto porque eu tô ficando velha. E sem dormir também. Então, enfim, eu tinha muitas sardas e eu era muito branca. Se você me achar branca hoje, você não imagina como eu era branca quando era criança. E é uma coisa que eu sou branca, não tenho o que fazer, e se eu for pro sol eu vou ficar vermelha, igual um camarão, e não adianta. Não adianta, eu sou branca, é assim que eu sou. Não gosto, eu tô nem aí. Quando eu cheguei na segunda série dessa escola, eu não fui muito bem recebida. Eu fui chamada de Sarnenta, e a Sarnenta era tudo que tocasse nas minhas coisas, eles pegavam sarna. Então assim, pegando nesse meu óculos que tá aqui, nossa, pegou sarna da Jess, então não pode relar em nada que tudo era sarna. E todo mundo pegava sarna se pegasse as minhas coisas. Isso foi ficando muito chato, porque assim, passou de ser uma brincadeira pra ser uma coisa muito negativa. As sarnas eram em qualquer ocasião, então eu não podia fazer trabalho, eu nunca fazia trabalho com ninguém, eu sempre fazia trabalho sozinha, eu não tinha coleguinhas, ninguém gostava de mim, eu era a gurizinha mais feia da sala. E assim, eu era o bichinho feio. Mas ficou pior a situação, porque assim, eu gostava de jogar futebol e eu não podia jogar futebol, entendeu? Tinha uma menina que jogava futebol na época com os meninos e eu não podia, porque eu era sarnenta. Eu não podia brincar com as meninas também, porque também não dava certo, e em hipótese alguma, eu sempre ficava isolada e nunca fazia nada. Não adiantava falar com professores, não adiantava falar com os pais. Naquela época os professores não levavam a sério o significado da palavra bullying. Não existia esse monte de coisa como existe hoje, esse monte de situação em que as pessoas podem falar e que dá resultado, esse monte de coisas que existem hoje dessa situação do que é bullying. Antigamente aquilo não era bullying, era só uma brincadeira idiota, por favor não ligue, você é uma criança, isso vai passar. Era assim que era tratado. Bullying é a palavra inexistente. Tava começando as primeiras coisas de bullying lá, depois que eu já tinha mais sei lá quantos anos. Quem não sabe, eu vou fazer 25 anos. E na época eu tinha 7, 8, 9, não sei, mais ou menos eu. Começou a se tornar uma situação muito chata. Porque além de eu não poder fazer trabalho com ninguém, eu ainda tinha que comer dentro do banheiro. Muitas das vezes eles entravam dentro do banheiro das meninas, jogavam meu lanche no chão, pisavam em cima do meu lanche. Se eu tinha dinheiro pra comprar as coisas, às vezes eles pegavam o meu dinheiro. Eles usavam meu dinheiro, eu era chutada, eu voltava pra escola com as pernas todas roxas, toda roxa, não era uma perna não, era a perna toda roxa. Meu pai falou pra mim, já que não tem o que fazer, então aprende a dar o troco, mas como é que você vai dar no troco e 5 meninos que tem em cima de você te chutando? Não tem como, é impossível. Eu vou até tentar me desvencilhar e tudo, mas sempre era horrível. Teve vez de eu ficar pra fora da sala, trancada na chuva. Teve uma situação uma vez que aconteceu, que eu fiquei pra fora na chuva enquanto eu tinha ido no banheiro. E não tinha... Era um lugar que não tinha... Do banheiro pra ir pra sala, não tinha nada. Era abertão. Então você tinha que ir pelo corredor e lá, tipo, se chovia, dane-se. E quando eu cheguei na sala, a porta estava trancada, deixando tudo trancado da porta da sala e também a janela. Então não tinha como eu entrar. Eu tentei entrar pela janela, não consegui. Tentei entrar pela porta, também não consegui. Comecei a chutar a porta até que eles abriram, enfim. Tipo, eu tava com muita raiva, eufórica. E eu chutei, fiquei chateada, chutei quem eu achei na frente naquela época. Mas assim, era muita gente, era a sala inteira. A diretora chegou, todo mundo chegou e a culpada de tudo foi a Jessie. Foram várias situações assim, era lanche sozinha, era sempre sozinha, pra tudo. Depois
depois de algum tempo começou a mudar isso, até que fiz alguns amiguinhos, coleguinhas ali. Fora dali, eu tinha muitos amigos. Fora dali, eu tinha amigos na minha rua, eu tinha amigos em tudo quanto é lugar. Eu tive uma infância maravilhosa fora da escola sempre. Nunca dentro da escola. E isso eu achei que fosse passar, porque essa escolinha só ia até a 4ª série. E depois dali eu fui para o Erasmo Braga, que também era uma escola particular e muito conhecida na minha cidade. E por hoje, uma escola muito boa, uma instituição muito boa, por sinal. Eu fui pra essa escola achando que as coisas iam melhorar. Nessa época que eu fui pra essa escola, como também sendo bolsista, aconteceu uma situação na minha casa no momento, a gente tá passando por um processo difícil. E eu ia pra essa escola com o que eu tinha. E é uma escola de rico. Escola de rico, a galera tinha os melhores telefones, tinha MP3, MP4, na época era uma febre de MP3, eu não tinha nada. Meu celular era da tela azul. Aquele que tinha sido do meu avô, que foi do meu pai, que era meu. E quando eu tive, né, porque eu passei tempo sem ter celular, só ligando pelo orelhão mesmo. As minhas roupas eram as mais simples possíveis. Minha mãe comprava, era tudo bonitinho, tá, gente? Minha mãe não tinha mau gosto não, mas era tudo mais simples possível. O sapato era da banca, minha mãe passava horas em frente a uma loja chamada Mirim Calçados pra pegar, tipo, um sapatinho, um chinelinho, uma coisa pra me usar lá. E assim, era tudo bonitinho, mas nada era de marca. E minhas roupas, quando ficava pequena, porque criança cresce, cada um ano, né, você vai tendo que ter né? Porque criança cresce e tem que trocar de roupa. Então minhas roupas eram aumentadas na costureira. Quando ficava pequena ali um moletom, aí minha mãe ia lá e pedia pra costureira colocar aumento na roupa. Se era rosa aqui, ficava rosa mais escura e passava o resto da roupa. E assim eram as roupas que eu tinha. Assim era o dinheiro que meus pais tinham na época. E eu não vou falar. E eu não tenho nenhum problema com a forma como meus pais me deram tudo que eles puderam, do bem e do melhor. E eu sei, eu tenho certeza disso. Mas eu fui zoada pelos meninos da sala, que imitavam o jeito que eu me vestia, pelas meninas patricinhas, que tinham muitas, que me insultaram no banheiro, me insultaram em vários lugares, tiraram sarro da minha roupa, tiraram sarro do que eu vestia, sarro do que eu calçava, sem nunca nem saber. E assim, você não é mais criança, você tá com 12, 13 anos, você entende muito bem o que é tirar sarro de uma pessoa pelo fato, pela roupa que ela tá tendo, pelo que ela usa, pelo que ela veste, pelo que ela vai embora, entendeu? E tirar sarro de alguém sem conhecer uma pessoa é uma atitude totalmente absurda. Isso é uma falta de ensinamento, muitas das vezes até que vem de casa, pra não saber que não se tira sarro de uma criança ou de ninguém. Ainda mais na pré-adolescência, gente. Pré-adolescência é uma época em que era um monte de inseguranças na gente, era um monte de coisa. Eu tive que ir pra psicólogo, psicopedagoga, psicólogo, tudo que teve, porque eu comecei a ficar uma criança diferente. Eu fiquei uma criança, uma pré-adolescente que não conseguia mais se comunicar, que tinha ansiedade pra tudo, que muita da minha ansiedade que hoje eu tenho veio dessa época que eu sofri um bullying desgramado. Como se não bastasse me zoarem por ser a patinho feia da sala, me zoarem por ser tudo. Por todo mundo, eu ainda fui zoada por professor. Teve uma época que eu tava na 6ª série, e a minha professora de artes me chamou na frente da sala, sempre quero dizer que eu sempre fui cristã. E assim, eu era totalmente diferente, eu era bem magrinha e eu tava com uma roupinha assim, sabe, que eu tinha pra usar ali pra escola, e pra mim tava bem pra mim. E ela me chamou na frente de todo mundo e colocou eu na frente de toda a galera, olhou pra mim e falou: gente, vamos cortar o cabelo dela? Tá muito grande, né? Pegou uma tesoura, ameaçou cortar meu cabelo, ameaçou cortar a saia que eu tava usando, tirou sarro da roupa que eu tava vestindo. Uma professora de artes, tá, gente? Professora de artes. Com os não bastados de ser zoada por todos os alunos, homens não, meninos e meninas, e ainda era zoada pela professora. Foi muito legal. Foi uma situação incrível, eu cheguei em casa em prontos. Foi ótimo pra minha autoestima, obrigada. Professora maravilhosa. E o que eu queria dizer com isso é que na época minha mãe não quis, nem meu pai quis levar isso pra coordenação, meu pai até queria, minha mãe não. Então meu pai só escreveu uma carta pra ela, dizendo o quanto ela foi antiética, antiprofissional, anti tudo. Quem que se zoa uma criança, um pré-adolescente na frente de uma sala inteira pelo jeito, a forma que tá se vestindo? Quem tem esse direito? Ninguém tem o direito de zoar ninguém pela roupa e por nada. Foi horrível durante muitos anos. Se não bastasse isso, também fui zoada por outras amiguinhas da época, porque ainda não essa idade de 13 anos ali, é uma idade que tem um pouquinho de rivalidadezinha. Quem fez isso primeiro, quem fez aquilo primeiro, coisinha chata. E eu fui a última de tudo. Eu comecei a me desenvolver como menina, ficar mais mulherzinha, digamos assim, quando eu tinha 14 anos. Eu já tava na 7ª série. Eu tinha isso, e ainda por cima eu repeti de ano. Por meio ponto em matemática. Foi ótimo pra minha autoestima também, reprovar em matemática.
Mas depois disso também eu até ganhei as Olimpíadas de Matemática, que também foi maravilhoso. Todo mundo passa por alguma coisa na vida. Todo mundo já sofreu. Alguém, se você não foi a pessoa que sofreu, você foi a pessoa que bulinou. Se você foi a pessoa que bulinou, parabéns, você foi um completo idiota. Espero que você tenha mudado e tenha visto que as pessoas não são só o que elas vestem, ou o que elas são. Porque as pessoas podem mudar, graças a Deus. Se você tá passando por isso, eu vou te dizer uma coisa. Vai passar. Tudo passa. Eu sei que teve momentos na minha vida que eu olhava no espelho, eu me sentia tão feia, mas tão feia, que minha mãe me encontrava batendo, ela batia na minha cara, assim, ela batia de bater mesmo. E de olhar pra mim, eu me rasgava, assim, eu me deixava toda vermelha, eu falava, por que que eu nasci tão feia desse jeito? Por que eu sou tão feia? Por que que eu não sou igual a fulana, igual a ciclana? Por que que eu não sou bonita? E tanta coisa. É que tudo vai passar. E que todas essas pessoas que um dia te bulinaram, algumas um dia vão voltar pra te pedir desculpa, outras não vão nem saber do que elas fizeram. E que quem faz, às vezes esquece. Agora quem passa, não esquece. Mas o que eu quero te dizer é que vai passar. E que conte comigo se você precisar conversar sobre alguma coisa, sobre alguma situação. Se você foi uma pessoa que passou por isso, você entendeu o quanto falar sobre roupa, falar sobre criticar uma pessoa pelo físico dela, pela forma como ela é, se ela é gorda, magra, se ela é careca, cabeludo, se é ruivo, se não é, se é negro, se não é, se é tudo, se qualquer coisa, se é branca demais, se é ardenta demais, se tem isso ou se tem aquilo, você hoje entendeu que zoar as pessoas é uma coisa totalmente horrível. A gente tem que mostrar para as pessoas que a gente realmente é. Eu esqueci de falar sobre todo esse vídeo. Eu tinha 2 destaques. Meus 2 destaques eram na parte de educação física, que eu jogava muito bem. O que me colocasse pra jogar, eu jogava. Eu jogava bem. E eu era muito boa em português. Eu era muito boa em geografia, história. Eu nunca estudei com essas matérias. Foi geografia e história, eu nunca estudei nada. Eu sempre fui muito bem nessas coisas, então toda vez que tinha um esporte sobre isso, alguma coisa, eu ia muito bem nessas coisas. Com essa situação toda que eu passei, então os meus intervalos ou eram dentro do banheiro ou era na biblioteca. Eu comia, digamos assim, em média 30 livros por ano. 40, dependendo, eu acho que eu era rata de biblioteca. A tiazinha não aguentava mais me ler na biblioteca, porque eu acabava um livro, eu lia outro, eu tava lendo, eu aprendia a desenhar. Foi onde eu me desenvolvi em outras coisas. Já que eu não tinha amizades, depois eu tive outros amiguinhos no ensino fundamental, mas foi lá pro finalzinho da 8ª série, da 7ª série pro 9º ano. Mas até então eu não tinha. Eu aprendi a desenvolver as minhas criatividades. Eu aprendi a ler, eu tomei um gosto pela leitura, que era uma coisa fenomenal. Eu não gostava de inglês, depois comecei a fazer inglês, eu aprendi inglês, eu passei a amar de verdade. Eu aprendi muita coisa. E assim, isso pra mim foi muito bem. Os livros que eu li não vão ficar esquecidos, as coisas que eu passei, eu deixei, eu apaguei. Porque a gente tem que apagar, faz muito tempo, né? Afinal, eu tenho quase 25 anos na cara, mas a gente tem que deixar essas coisas pra trás e perceber que eram crianças, que eram adolescentes. E se você vê algum ato, alguma pessoa fazendo, outra pessoa sofrer bullying por alguma situação, seja você a pessoa que vai chegar, vai separar, vai falar que isso não é uma coisa que se possa fazer. Que isso é uma coisa completamente horrível. E você que fez, espero que você tenha evoluído. Porque senão, que dó de você. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou fazer esse ano. Ainda. Beijo. Fiquem com Deus.